Seja muito bem-vindo ao PMX da Startse, o programa de mentoria gratuita para empreendedores exponenciais. A gente está aqui hoje com um convidado super especial que eu vou falar aqui para você daqui a pouco, nos próximos segundos. Meu nome é Marcelo Pimenta, se você ainda não me conhece, sou sócio da Startse e Head of Growth. E se você não está inscrito ainda no PMX, faça a sua inscrição no startse.com/PMEX, fechado? startse.com/PMEX, que você vai receber todas as notificações sobre os nossos próximos episódios. Esse aqui é um material extra, né? Um conteúdo extra que nós estamos fazendo para você, e eu quero logo já anunciar quem está aqui conosco hoje e sobre o que a gente vai falar. Eu estou aqui com Natanael Oliveira, que é um empresário digital, um dos caras mais importantes aí, pelo menos da minha trajetória pessoal, uma pessoa com quem eu me inspiro muito para fazer o que eu faço, e é por isso que eu tô te fazendo esse convite para estar aqui hoje, nesse nosso bate-papo aqui na Startse. Fala, Natanael, tudo bem? Tudo beleza, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos ajudar essa turma aí a dar esses próximos passos, né? Show de bola, vamos nessa. Pessoal, hoje o nosso assunto aqui vai ser sobre... a gente colocou uma headline, é claro, né, para vocês entenderem sobre o que a gente vai nortear, como que a gente vai nortear esse bate-papo aqui, só que a gente vai falar sobre várias coisas, tá? E a gente escolheu esse tema para poder ajudar você agora que está precisando aí escalar suas vendas digitais. Então, o tema será como faturar 7 dígitos por ano com produtos digitais de alto ticket, tá? Então, eu vou pedir aqui só para o Natanael explicar para nós o que ele faz, como é que é o negócio dele e quem que ele ajuda de maneira breve. Legal. Eu gosto de dividir em perfis, né? Hoje eu coloco que existem empresas, talvez vocês vão se identificar com um desses perfis, que são aquelas empresas que hoje estão no fluxo de caixa negativo. Então, aquela empresa que janeiro vendeu muito bem, fevereiro mais ou menos, março começou a cair, entra naquele desespero ali, o que eu faço agora e tudo mais, e volta. Mas na média, o fluxo de caixa dessa empresa está negativo. E o produto digital em si, ele ajuda muito a trazer essa previsibilidade, porque você pode plugar no seu negócio, não obrigatoriamente você precisa ser uma empresa com foco em produtos digitais, mas você pode plugar para resolver esse problema de fluxo de caixa. Porque muitas vezes essa empresa ela não consegue faturar o que ela gostaria, minimamente, por conta de oportunidades que ficam na mesa. E o produto digital ajuda isso. Então esse é o primeiro perfil de empresa que a gente ajuda. Empresas que nesse momento estão vivendo um problema de fluxo de caixa, porque eles simplesmente não estão explorando todas as oportunidades. Segundo, aquele grupo que não consegue bater as metas. É aquela empresa ali que projetou 100 vendas mês e bate 50, 60. Não está com fluxo de caixa negativo, mas ele não consegue bater as metas. Parece que tem uma trava invisível ali, uma barreira invisível que essa empresa não consegue superar. E o terceiro grupo, que esse grupo se beneficia muito mais rapidamente do high ticket, é aquele grupo que quer dobrar o faturamento. Então é aquela empresa que fala o seguinte: Natanael, a minha empresa não está com fluxo de caixa negativo, nós estipulamos uma meta, nós estamos conseguindo bater essa meta, mas nós sentimos que esse é o momento perfeito para escalar. É o momento que nós queremos aumentar a equipe, é o momento que nós queremos ampliar o nosso mix de produtos e nós precisamos escalar. E geralmente, nesse momento da escala, que as empresas acabam perdendo um pouco a mão. Porque é muito mais fácil você escalar adicionando produto high ticket primeiro, para você criar uma ancoragem no mercado. É um simples exercício de olhar a pirâmide financeira no Brasil. Você tem 1% da população brasileira, dados aí do IBGE, vai mostrar ali que 1% da população brasileira ganha acima de 30 mil. Então todo o restante está abaixo disso. Então nós temos ali um pequeno grupo que pode fazer um investimento high ticket, mas no Brasil nós temos uma segunda característica, que é o parcelamento, que é o crédito. Então muitas vezes você amplia um pouco mais isso. Mas estrategicamente falando, o high ticket ele ajuda todos esses três grupos, mas principalmente, num primeiro momento, às vezes aquela empresa está com fluxo de caixa negativo. Se ela encaixar um bom produto high ticket, resolveu o problema. Não vai ter vai ter uma grande expressão ali em termos numéricos de público, mas em faturamento ele já resolve. Então hoje a gente trabalha muito forte em ajudar a galera nesses três grupos, adicionando produtos digitais em formatos diferentes, porque muitas vezes as pessoas acham que produto digital é somente um curso digital e não existem outros formatos, a dar esse próximo passo. E essa é a conversa que a gente está tendo, né? Sobre como que o high ticket ele pode criar uma estratégia de branding para o teu negócio, criar um caixa rápido para o teu negócio que te permita também
de resolver outras questões da tua empresa, outras questões do teu negócio. Então a gente ajuda esses 3 públicos e principalmente focando como é que você pode vender de maneira mais rápida. Porque não é porque o ticket é de alto valor que o processo de vendas ele precisa ser tão prolongado. Então hoje você vê pessoas que para vender um produto digital eles passam 90 dias gerando leads, 10 horas entregando conteúdo gratuito para passar 10 minutos vendendo. Eu proponho algo diferente. Passa 7 dias atraindo novos leads, 1 hora entregando conteúdo de valor, algo relevante para as pessoas e 30 minutos vendendo. Você não precisa de muito tempo para vender um high ticket. Você pode fazer uma estratégia mais rápida e mais imediata. Então são esses 2 pontos. Do propósito do high ticket e também da estratégia de vendas que não precisa ser tão prolongada. Hoje muitas pessoas afastam os clientes ao invés de permitir que a venda aconteça de maneira mais imediata e obviamente com mais lucro. Que legal. A gente já vai falar um pouco sobre essa questão do fluxo de caixa, dos empresários que às vezes são mais tradicionais e eles precisam se digitalizar de alguma maneira. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes que está aqui nesse bloco da apresentação, que eu sei que você hoje tem, você tem uma empresa, constitui empresa nos Estados Unidos, inclusive reside hoje lá nos Estados Unidos. Como é que funciona isso e por que você tomou essa decisão de empreender lá? É legal e é diferente do Brasil, por exemplo? Cara, assim, a gente brinca muito com isso, né? Nós estávamos falando sobre isso agora, né? A Startse tem essa headline, né, da nova economia. Nós vivemos a nova economia e a educação do agora. E eu me sinto muito privilegiado, né, muito abençoado por estar na geração certa e ter aproveitado essa oportunidade. Então, quando eu comecei no mercado digital, que foi em 2011, naquela época, eu comecei com SEO, né? Então, quando eu terminei minha faculdade de Publicidade e Propaganda, só para você ter uma ideia, eu passei 4 anos na minha faculdade, eu não consegui um emprego na área, porque eu queria ser diretor de criação, e o meu layout não era lá essas coisas. Então eu passei 4 anos trabalhando como vendedor, de porta em porta. Eu era vendedor. E logo no primeiro semestre, eu lembro de alguns professores falando o seguinte, olha, o mercado é competitivo e tudo mais, publicidade, etc, etc. E realmente eu não consegui ali uma vaga na área que eu queria. E eu vejo que no exato momento, eu passei 4 anos em publicidade e propaganda, tentando emprego em agências e vendendo de porta em porta. Então eu trabalhava como vendedor. Eu tenho uma história que eu falo, né? Eu cheguei num prédio, né, parecido com o de vocês, lá em Fortaleza, e eu tava de farda, né? Na época eu trabalhava vendendo pontos telefônicos na Oi, eu tava de farda, e os meus amigos trabalhavam naquela agência. E eu fiquei com um pouco de vergonha, né? Porque eu tava lá fardado, vendendo pontos telefônicos, eles lá numa agência grande, trabalhando com publicidade. Mas mal sabia eu que eu estava me preparando ali para a vida real, né? Que era o mundo das vendas. Mas eu falo isso porque no exato momento que eu comecei a estudar SEO, isso me deu uma vantagem competitiva muito grande. Porque era algo que naquela época poucas pessoas sabiam fazer. E depois que eu me formei, e foi uma decisão forte para mim, né? Porque na verdade, quando eu estava prestes a me casar, eu criei um site para vender pontos telefônicos. Então eu comecei marketing digital para vender pontos telefônicos. E como começou a dar muito certo, eu comecei a vender, eu falei, cara, marketing digital é o caminho. E logo que eu estava próximo a me formar, a empresa falou que eu não poderia continuar com aquele site, enfim. E eu falei, bom, se deu certo vender pontos telefônicos, vai dar certo vender qualquer coisa. Em 6 meses, trabalhando de maneira independente como consultor de marketing digital nessa nova economia, que naquele contexto era o SEO lá em Fortaleza, eu tive resultados mais rápidos, mais expressivos do que em 4 anos que eu estava tentando ali o caminho tradicional. Então, respondendo essa questão dos Estados Unidos, né? Quando foi ali em 2013, mais ou menos, a minha agência já estava ali com um certo sucesso, já estava com bons clientes, mas eu percebia que no Brasil nós estávamos muito atrasados com relação ao marketing digital. Nós estávamos vivendo ali uma bolha, que todo mundo estava tentando fazer a mesma coisa, todo mundo estava seguindo o mesmo caminho, e a minha agência, se continuasse naquele caminho, ia começar a perder clientes. Então eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, em busca de... Foi uma antecipação, eu falei, beleza, estou com bons clientes, a minha agência está crescendo, nós já tínhamos uma filial em Fortaleza, uma filial em São Paulo, estávamos contratando, mas eu sentia que eu não tinha nenhum diferencial. E foi por isso que eu fui para os Estados Unidos, em busca desse diferencial. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu fui para estudar, né, para aprender estratégias. E eu perguntava para um empresário, e aí, como é que é a tua estratégia de lançamento? Ele, não, mas a gente não faz mais lançamento. Falei, como assim? A minha agência faz lançamento. Isso em que ano? Isso em 2013, né? Nossa, em 2013. E é quando chegou no Brasil, finalzinho de né? 2013, começo de 2014. Foi quando chegou no Brasil. Foi isso que me deixou apreensivo. Falei, caramba, meu, então eu sei que agora vai bombar, mas daqui a um tempo os resultados vão cair. Só que no Brasil o que aconteceu? As mutações. Tem as mutações, né? No Brasil aconteceu isso. As pessoas foram dando nomes diferentes para fazer basicamente o mesmo lançamento. A lançamento isso, lançamento aquilo, mas na prática é a mesma estratégia. Mas lá em 2013, nós em 2013, começo de 2014, que eu vi que o lançamento não ia se perpetuar
pelo menos como a única estratégia. Então, o lançamento funciona? Funciona, mas você não pode depender só do lançamento. Então, e eu fiquei brigando com aquilo, porque todos os meus clientes eram de lançamento, toda a minha rotina, tudo que eu estava faturando era de lançamento, e eu fiquei naquele conflito. Só que eu falei, cara, nos Estados Unidos eles estão à nossa frente, muitos anos. Então, eu vou arriscar, eu vou apostar. E eu volto pro Brasil e eu falo, galera, a partir de agora eu vou começar a trabalhar com estratégias de venda imediata, venda todos os dias, que é o que eles estão falando lá. E eu lembro de perder alguns clientes ali no começo, porque eles falavam, não, eu não vou deixar de fazer lançamento. Eu falei, mas eu não estou dizendo para você deixar de fazer lançamento. Eu estou dizendo para você não fechar mais o carrinho, ter um produto para lançamento e continuar vendendo. Enfim, mas o que aconteceu? Quando eu bati a primeira foto lá nos Estados Unidos, aconteceu um negócio que eu chamo do efeito invisível. Eu bati, simplesmente fiz uma selfie, bati uma foto. E quando eu estava lá, eu comecei a receber mensagens. Ei, quando voltar dos Estados Unidos, passa aqui na empresa. Cara, quando voltar... Nossa, que legal. Quando eu voltei pro Brasil, era como se a minha autoridade tivesse feito assim, ó. Da noite pro dia, com uma foto nos Estados Unidos, porque eu estava lá. E que você publicou, sei lá, no Facebook na época. Que eu publiquei no Facebook na época. E foi literalmente no Facebook, as recordações que eu tenho até hoje é de lá, né, da memória. E ali eu entendi, eu falei, aconteceu alguma coisa diferente. O fato de eu ter pisado no solo americano, para ter... Primeiro que abriu a minha mente, né, a gente tá falando sobre isso agora. Eu me sentia... Porque, querendo ou não, o nosso mercado brasileiro, ele é relativamente pequeno ainda. Todo mundo se conhece. Então, quando você tem uma certa ascensão no mercado, as pessoas já te conhecem, você já tem aberturas, você já é convidado. Por exemplo, em 2013, eu mal comecei a me promover como produtor digital, eu já fui convidado para escrever um livro. Meu primeiro livro que foi pela editora Gente também. Ah, tá. Então, eu estava sendo convidado para programas de televisão, estava sendo convidado para dar entrevista, estava indo para palestrar nos maiores eventos do Brasil, e foi muito rápido, mas porque o mercado era muito pequeno. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu percebi, aconteceu alguma coisa diferente. Primeiro que, na minha mentalidade, foi muito bom, porque quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, as pessoas estavam tendo resultado muito superior aos resultados no Brasil. Muito superior. Em faturamento. Em faturamento, em praticidade na hora de vender, margem. A rotina, margem de lucro, tudo. Era assim, parecia que a sensação que eu tinha era que no Brasil nós estávamos no jardim de infância. Caramba. E lá eles estavam lá no high school, por exemplo. Então isso me deixou feliz, mas me deixou muito ansioso, porque eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E uma coisa interessante. Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui com uma agência. Eu fui lá para aprender estratégias para cuidar dos meus clientes. E lá eu vi, e aconteceu uma coisa legal também, que é legal compartilhar com a galera, como eu era o único brasileiro lá, isso é uma coisa que os brasileiros precisam tentar sair da bolha, porque a gente tem que reconhecer que eles têm uma estratégia mais avançada há muito tempo. O marketing de resposta direta praticamente não chegou no Brasil. E quando eu fui para lá, eu tive que reconhecer que eu estava muito atrasado. Por mais que eu tivesse resultados no Brasil, é completamente diferente de você chegar lá e olhar o mercado. E eu lembro que lá, eles estavam vendendo já programas de mentoria. No Brasil nem existia isso, em 2013. Ainda estavam os primeiros produtos de lançamento. E lá eles falam de mentoria. E lá eu falei, cara, se for para lançar um produto digital, eu vou lançar um produto digital com mentoria. E na época, eu lembro de vários colegas do mercado falaram assim, cara, por que você está fazendo mentoria? Não precisa, libera o módulo 1 por semana e tá tudo certo. Eu falei, cara, eu tô apostando no que eu estou vendo lá. Então, hoje, que as mentorias estão crescendo, qual que é o problema de muitos produtores digitais? Eles não sabem entregar mentoria. Eles não tinham o hábito de entregar mentoria. Eles não têm metodologia para entregar mentoria. Eles só sabiam gravar cursos. Então, isso me ajudou. Mas hoje, vendo o mercado americano, e foi o que me fez tomar a decisão de estar lá, né? Todas as vezes que eu ia e voltava, eu sempre trazia coisas novas, mas chegou um momento que... Sabe quando você vê algo distante e você vai sentindo que aquilo está mais próximo a você? Eu comecei a frequentar tanto aquele ambiente que no começo eu tinha uma visão assim, uau, olha onde eu estou, no evento aqui com os empresários americanos e tudo mais, etc. E eu muito nervoso, né? Tinha acabado de sentir que o meu inglês estava realmente melhor em 2013 para aprender, mas eu ainda me sentia nervoso em conversar, fui ganhando confiança e quando eu percebi, Marcelo, o que estava acontecendo? Eu estava aqui numa mesa de um evento nos Estados Unidos com 5, 6 empresários ao meu redor me fazendo perguntas, pedindo para que eu criasse copy para eles, pedindo para que eu ajudasse. E eu comecei a ver, falei assim, cara, eu tenho capacidade de ajudar essa galera. Eu posso ajudar eles. E aí eu comecei a fazer alguns projetos de consultoria e eu fiz um negócio muito legal na época. Eles perguntaram, quanto que você cobra? Foi o seguinte, olha, eu não quero te cobrar nada, você é meu parceiro de mastermind, porque eu entrei num grupo de mastermind nos Estados Unidos. Eu não vou te cobrar nada, eu quero ter a experiência de atender um projeto. Deixa eu te ajudar. E eu comecei a fazer reuniões, isso me ajudou muito porque... Aí que eu tive mais experiência, né? Porque não era um contrato comercial, era uma parceria ali que eu tinha acesso aos bastidores. E isso foi me dando essa confiança de falar, cara, eu acho que eu posso ter uma empresa nos Estados Unidos também. Não é algo tão distante.
E uma coisa que é impressionante, os americanos, quando eles olham o que eu faço no Brasil, aumenta a minha autoridade. Lá. É assim, ó, no Brasil me dá autoridade, tem empresa nos Estados Unidos. É isso. Nos Estados Unidos me dá autoridade, tem empresa no Brasil. Quando eu mostro as fotos dos eventos, quando eu mostro as palestras, os vídeos, eles falam, nossa, você é tipo uma celebridade no Brasil, né? Porque pra eles, um evento ali com 2.000 pessoas é algo... É muito grande. É muito. Eles olham assim e falam, caramba. Então isso me ajudou muito. E aí, em 2018, eu decidi abrir a empresa para começar a prestar esses serviços de consultoria. Só que aconteceu uma outra coisa nesse caminho. Eu descobri a quantidade de empresários brasileiros que estavam nos Estados Unidos que precisavam de ajuda também. Ah, tem muito brasileiro empresário lá, né? Bons empresários com faturamento muito relevante e eles precisavam de ajuda. E aconteceu um terceiro fator. Eu não imaginava a quantidade de brasileiros que tinham esse desejo de ir para os Estados Unidos com um mentor, com alguém que abrisse o caminho, com alguém que orientasse, com alguém que desse direcionamento. Então a gente tem esses 3 pilares. Eu tenho esse trabalho mais consultivo com empresários americanos, eu tenho os eventos que eu faço para os brasileiros lá e eu tenho os próprios brasileiros que vão para as minhas imersões. E eles vão com essa busca por autoridade, por brand também, obviamente, mas eles vão para saber o seguinte, o Nathanael trilhou um caminho, que a gente quer trilhar também. Mas voltando, né? Na minha jornada foi um acidente, porque eu não fui para os Estados Unidos com essa expectativa, eu fui para estudar. Mas eu percebi que estar lá me ajudou muito. E foi o que eu falei, quando eu fui a primeira vez, eu era o único brasileiro lá. Isso chamou a atenção deles. Poxa. E eles estavam no processo de internacionalização. Então eles me chamaram e chamaram um indiano para uma reunião. E eles fizeram uma proposta. Você quer representar a gente no Brasil? Aí você imagina só, né? Eu ali, 2014, começando a criar meus produtos digital, o cara fala, você quer representar a gente no Brasil? Algum empresário de lá? Foi o próprio Ryan, né, da Digital Market, né? Ryan Dice. Ryan Dice. Ele fez essa proposta pra mim. E no primeiro momento eu falei, cara, beleza, vamos conversar então. Vamos ver aí quais são os próximos passos. Só que qual foi a ficha que caiu pra mim? Eles queriam que eu vendesse os cursos no Brasil. E lá eles estavam vendendo mentoria. Então, à medida que ele ia... E ali foi uma experiência surreal pra mim, porque eles fizeram uma apresentação pra gente do que eles esperavam pro futuro. Então, imagina só, eu já estava num ambiente onde eu estava vendo o futuro que ia acontecer no Brasil e ele me deu o futuro do futuro, né? Ou seja, a visão dele de futuro nos Estados Unidos. E eu vendo aquilo, eu falei, caramba, meu, olha o que vai acontecer. Só que qual foi a ficha que caiu pra mim? Peraí, por que eles querem que eu venda os cursos no Brasil? Porque já não está vendendo tanto no Brasil, nos Estados Unidos cursos. Eles querem ir para outros mercados. O que eles estão vendendo nos Estados Unidos? Eles estão vendendo mentoria. Então isso é o que vai vender no Brasil. Então eu não vou focar em criar produtos digitais cursos, eu vou focar em criar mentoria. O primeiro movimento que a gente fez foi criarmos um grupo. Na época eu criei esse grupo e aí nós fizemos em parceria com eles, né? A gente usou a logo deles com marketing digital e tudo mais, etc. E aí eu voltei, a gente apresentou para eles tudo que tinha sido feito. E aí eles fizeram a proposta oficial, né? Na proposta oficial, eles estipulavam algumas metas de vendas, de custo e tudo mais, etc, etc, etc. E eles colocaram que eles iam fazer na Austrália primeiro e depois eles queriam fazer na Índia e por último no Brasil. E acabou que a gente não deu continuidade por esses motivos, a gente se sentiu um pouco, não pressionado, né? Mas eu falei o seguinte, se for para tomar uma decisão agora em crescer a minha empresa ou representar uma empresa americana, eu posso estar cometendo um grande erro, mas eu acho que eu vou priorizar crescer o meu nome e a minha empresa. E para mim foi a melhor decisão, porque 6 meses depois eles abriram para qualquer pessoa. Então eu não tinha exclusividade. Então quem pagasse poderia representar. Não é representar oficialmente, é ter o direito à venda dos produtos no Brasil, representação, enfim, eu nem sei como que ficou o modelo final. Mas para mim foi uma boa experiência, mas também abriu o mercado para mim, né? Eu consegui entender, então por isso que eu falo. O empresário brasileiro tem que olhar para os Estados Unidos, tem que sair da bolha Brasil. Nós temos muitas coisas boas no Brasil, nós temos muitas estratégias que foram criadas no Brasil que são boas, mas elas não têm a escalabilidade que tem as estratégias americanas. Porque no Brasil, uma pessoa faz uma estratégia, por exemplo, fulano fez 5 dias de aquecimento, 2 horas cada dia, e depois ele fez 5 CPLs. Aí vira método oficial para todo mundo. Funcionou para uma pessoa, 10 pessoas, não dá para escalar para todo mundo. E com um tipo de autoridade, às vezes, muito específica daquele figurão, né? Daquela pessoa que Exatamente. Hoje é um guru. Mas, você falou uma coisa aqui que é um recorte muito interessante, um insight para quem tá nos assistindo também, que é o seguinte. Você tomou a iniciativa de se capacitar. É uma coisa que a gente acredita muito, inclusive, que é o poder do networking, né? Então, a gente está sempre tentando desenvolver grupos de empresários, né?
se conectar com as pessoas e aquela coisa toda. E até qual foi na sua visão assim a importância de você ter tomado a iniciativa e se conectado lá com esses caras? Foi isso que mudou a sua trajetória? Foi isso que deu o clique inicial? Assim, eu precisava de um mentor, eu precisava de um caminho para seguir. E isso que é importante para o empresário entender muitas vezes, porque não é que ele não terá capacidade de criar o seu próprio caminho, mas assim, cara, pega uma estrada que já foi pavimentada, pega um caminho que já foi trilhado e usa como referência. Então, isso de você reconhecer que, por exemplo, quando eu fui atender o grupo de comunicação Povo lá em Fortaleza, a minha agência era muito pequena na época, era uma coisa mínima diante do faturamento que eles tinham. Uma empresa gigantesca, com mais de 2.000 funcionários. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, quais são os teus cases? Ele queria saber quais as suas credenciais para atender a gente. Eu falei, eu não tenho, estou começando agora e tudo mais. Mas eu fiz uma apresentação aqui do que eu posso ajudar vocês, se você achar que é relevante, beleza. E ali eu ganhei eles, porque eu já tinha feito a consultoria antes de começar a consultoria. E ali eu tive uma boa oportunidade, porque eu fiquei lado a lado com um dos diretores de um grupo de comunicação de 2.000 pessoas. É um grupo gigantesco, um dos maiores do Norte-Nordeste. E pela primeira vez ali, eu tive o que foi para mim uma figura de um mentor. Então o Democrito ali, do grupo de comunicação Povo, ele foi como um mentor para mim, mesmo que não oficialmente. Porque eu tinha a oportunidade de tentar entender como ele pensava, como ele conduzia uma empresa tão grande. E quais eram os problemas que ele enfrentava no dia a dia. Ali eu entendi que, cara, encurta muito o caminho você ouvir pessoas que têm mais experiência. Por mais que possa ter um viés, muitas vezes, da própria experiência da pessoa, a pessoa fala, não deu certo pra mim, logo isso nunca vai dar certo, você consegue ter uma visão da opinião daquela pessoa. E aí eu lembro, teve uma época que eles foram fazer uma demissão lá, né? Eles estavam, como muitas empresas estão passando hoje, muitas startups, por exemplo, hoje, né? Teve algumas matérias agora mostrando a quantidade de demissões. E eles fizeram uma demissão lá por enxugar custos não interessantes. Então não era que estava com um problema financeiro, eles falavam assim, vamos limpar aqui os custos e tudo mais, etc. E eu comecei a ver como era difícil tomar decisões. E as decisões precisavam ser tomadas de uma maneira mais rápida. Então imagina só, o empresário está aqui, ele tem que tomar uma decisão importante como essa. Ele não passou meses tomando aquela decisão. Eu vi a reunião acontecendo e 2 semanas depois ele estava executando. Então ali virou uma chave para mim. Eu falei, putz, é assim que eles pensam. Eles executam rápido, eles não ficam mudando de ideia, vai lá e executa. Isso me ajudou muito. E quando eu fui avançando, chegou nesse momento, porque geralmente as pessoas elas buscam um mentor quando elas estão assim, ó. E agora? Eu tenho que voltar e refazer. Mas eu aprendi que antes de fazer, você deve buscar orientações, você deve buscar conselhos. E isso economizou muita coisa para mim, porque é reconhecer. Bom, neste momento, nessa fase, essa pessoa tem uma experiência maior que a minha, então eu vou ver o que ela está fazendo e eu vou trilhar esse caminho. Se der certo, ok. Se não der certo, ok. Se der certo, ótimo, ganhei tempo. Mas eu tive essa... Eu não vou nem usar a palavra humildade, eu acho mais a ideia de visão de falar o seguinte, existem pessoas que sabem mais que você em uma determinada área. Em alguns momentos você vai tirar proveito disso e você vai dar esses próximos passos. E é como se fosse uma medicina preventiva ao invés do remédio, né? Perfeito, você não precisa exemplo. Perfeito você exemplo. fala assim, ó, eu vou estar ali sempre em contato com alguém que já Perfeito. trilhou esse caminho Perfeito. do que necessariamente buscar alguém quando eu estiver desesperado. Perfeito. Porque as minhas decisões tomadas no desespero vão ser muito piores do que aquelas Exato. tomadas quando eu tenho talvez um fluxo de caixa positivo, né? E outra coisa, né? Quando você pega o mercado americano, os ciclos aconteceram na nossa frente. Porque, só que assim, tem que voltar na história. Isso é uma coisa importante também. Qual que foi o problema no Brasil? Quando chegou ali na época da publicidade crescendo, no Brasil veio uma linha mais branding. Nos Estados Unidos, as agências lá na década de 50 era marketing de resposta direta. Isso não chegou no Brasil. No Brasil, por isso que nós temos muitas agências que são premiadas. Mas se você for olhar, eles são premiados com os VTs, os com canes, né? os canes da vida. E uma pequena média empresa que quer se tornar exponencial, por exemplo, ela não vai fazer um anúncio super elaborado e tudo mais. Então, o mercado americano ele foi muito voltado para a efetividade. No Brasil, a ideia. E uma ideia que não gera dinheiro não é uma boa ideia. E eu acho que isso aconteceu pelo movimento dos BVs de agência com as principais emissoras, né? Isso aí é um problema. Modelo de negócio. O modelo de negócio ele cresceu em cima de bonificações, em cima de favorecimentos, né? De empresários que favoreciam uns aos outros. Foi uma série de fatores que influenciaram que a publicidade brasileira não fosse desenvolvida com olhar para o resultado. Vamos, por exemplo, prático. Nós acabamos de ver isso. Os influenciadores.
Por que os influenciadores agora estão buscando outras fontes de lucro? Porque as empresas não querem mais pagar por um post como pagavam antigamente. Porque no começo a ideia era, vou pagar fulano, que vai fazer um post promovendo a minha marca, isso vai trazer mais visibilidade, vai trazer mais XYZ. E hoje eles querem que o influenciador seja um vendedor. Então eles querem mensurar quanto essa pessoa postou, quantas vendas fez. Nossa, você não vendeu nada, então não vou mais pagar essa pessoa. Eles querem colocar um percentual, olha, você vai postar e você ganha um percentual na comissão. E muitos influenciadores não têm o poder de influência na compra. Um outro exemplo prático, Big Brother Brasil. Antigamente era só aparecer. Agora, pode olhar todo o programa. Agora com o Tadeu, né? Aponta o QR Code para a tela. Tem chamada de ação. É resultado. É 10%. É resultado. O momento agora é de resultado. Só que isso nos Estados Unidos é desde sempre. Todos os comerciais têm chamada de ação. Todas as propagandas têm uma chamada de ação. E agora a galera entendeu que, cara, se você não ganhar dinheiro, a tua empresa não vai sobreviver. Não adianta você ter um brand maravilhoso. Aí é aquela coisa, a pessoa fala, eu tenho fama, eu tenho seguidores, eu tenho admiradores, eu tenho algumas permutas, mas eu não tenho faturamento. Que é a coisa mais importante para você prosperar e sobreviver, né? Às vezes você tem seguidores que se você não posta um bom dia, ele fala, cadê você? Tá sumido? Nossa, você abandonou a gente. Eu tive vários empresários que falaram para mim assim, eu tô com um problema, eu não posso vender que a minha audiência reclama. Eu falei, é um grande problema. É um grande problema, né? E como é que ele vai corrigir isso? Agora ele tem que corrigir isso através de uma nova rotina, né? É isso aí, uma nova audiência, né? É isso aí. Eu queria te dar um pouco de contexto também, Nathanael, sobre quem geralmente está aqui em contato com a Startse, que são muitos empresários e empreendedores da economia tradicional. Então, pensa o seguinte, às vezes o cara está ali naquele dia a dia dele e ele pensa, poxa, eu tenho uma indústria, às vezes ele tem um comércio muito, muito antigo e às vezes ele tem uma empresa que tem diversos funcionários. Ele olha para o digital hoje, ele fala, cara, isso é maravilhoso, mas eu não sei como fazer e melhor do que isso, eu não tenho talvez a capacidade, eu não sei como dar o primeiro passo. Então, já sendo mais pragmático, a gente entrando nessa pergunta, hoje, para esse empresário que quer se digitalizar, como é que você recomendaria uma estrutura para que ele possa faturar esses 7 dígitos no ano, que possivelmente vai ser uma nova linha de receita da empresa dele, que amanhã pode ser a linha mais significativa, mas ele ainda não sabe. Perfeito. E como fazer isso com produtos digitais e talvez entrando nessa linha dos auto tickets. Legal. Como é que você... Eu gosto de usar uma headline que é assim, ó, a resposta para o futuro está no passado. Se você voltar lá em 1890, mais ou menos, um camarada chegou e falou o seguinte, AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. E ele usou uma frase que ele disse, a tua publicidade precisa ser educativa. Uma publicidade que educa vende mais. Isso em 1890 e pouco. O que é importante a gente entender? Tem outra headline que é assim, o segredo para uma empresa que quer ir para o digital está no offline. Então, às vezes, essa empresa que é do mundo offline, ela tem muito mais chance de ter sucesso do que uma pessoa que é só do digital. Por um motivo muito simples. Na internet, no digital, a gente precisa reproduzir experiências que acontecem no mundo offline. Então, por exemplo, uma empresa tradicional que vai vender algum produto ou serviço, vamos pegar lá no passado. A única opção era que você fosse até a loja, olhasse determinado produto e você compra. Hoje você pode comprar pela internet. Mas como que é o processo de compra de uma pessoa, por exemplo, vou pegar a Best Buy. A Best Buy, ela estava com um grande problema nos Estados Unidos porque as pessoas não estavam mais indo para as lojas, as pessoas estavam comprando online, pela Amazon, por exemplo. E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, olha, a nossa loja não é para vender, a nossa loja é para que você possa ter um suporte especializado ou uma consultoria na sua compra. Então venha até as nossas lojas para que você possa tomar a melhor decisão na hora de comprar um produto. Então olha a estratégia que eles fizeram. Eles focaram em criar um ambiente presencial, as pessoas vão lá e elas procuram lá o atendente e falam, qual é a melhor câmera, essa ou essa? Qual é a melhor televisão? Essa ou essa? Qual é o melhor aparelho? Então eles apertaram um botão de necessidade e falaram o seguinte, vem aqui que a gente conversa sobre a melhor compra para você. Não é só a praticidade, é também a segurança. Então o primeiro passo que a pessoa precisa levar em consideração do mundo offline é qual que é o processo offline dele que funciona hoje? O que eu posso começar a criar um modelo como esse no digital? Então vou dar um exemplo prático. Você pega, por exemplo, um corretor de imóveis, que ele, antigamente, um cliente por vez visitando um imóvel. Agora ele grava um vídeo apresentando aquele imóvel, ele fala para milhares de pessoas. E aí depois ele pode explicar os detalhes da casa e a pessoa vai para o WhatsApp. Aquela pessoa passou por um filtro.
Então, do momento que a pessoa viu a casa até falar com ele, ela passou por um filtro. Então, muitas vezes no offline, você cria um filtro para melhorar a quantidade de pessoas falando com você. Eu ajudei uma faculdade uma vez para fazer uma campanha que o processo era, nós criávamos aulas experimentais para que as pessoas assistissem online, para que elas quisessem depois fazer uma inscrição na faculdade que era presencial. Não existia um curso online na época, mas era um experimental do curso. Gostou? Vem aqui conversar sobre essa experiência. Tem uma empresa que vende brinquedos infantis e só vendia brinquedos infantis. E aí eles entenderam que existiam alguns brinquedos que ajudavam as crianças no desenvolvimento psicomotor. Então eles criaram palestras online falando para os pais quais os melhores brinquedos para desenvolver a capacidade cognitiva a psicomotora do teu filho. E ao final da palestra ele falava, esses brinquedos aqui, eles servem para isso. Então aí volta no que eu falei lá de 1800 e pouco. A educação. Então se você pega um empresário que ele é do offline, ele precisa pensar o seguinte, como que eu posso educar online, preparar o meu público para comprar aqui o meu produto físico, para comprar aqui o meu serviço, para contratar o meu serviço. Os médicos hoje, eles vão para o online promover para gerar mais consultas, eles vão lá produzir conteúdo, aparecer e tudo mais. Apesar que muitas das vezes estão indo para a linha muito do Reels da vida, dança para lá, dança para cá, não precisa. Aí tem que ter o equilíbrio. Por isso que é importante. A nossa geração, né, a minha geração e a sua, ela tem essa característica. Eu não nasci na era digital. Eu nasci na era pré-digital. Então, na nossa infância, nós assistíamos lá Dragon Ball Z, nós íamos jogar bola na rua, nós vivemos uma experiência sem o celular. Então, para a nossa geração, não existe essa necessidade de tanta exposição do nosso dia a dia. Não existe uma necessidade, nós não somos tão... Nós conseguimos separar o que é internet e o que é a vida real. Nós conseguimos fazer essa distinção. Porque nós tínhamos aquela experiência de vou entrar na internet, vou discar, vai ao modem, vou conectar, vou esperar. Ora, a gente esperava o computador ligar. E apertar lá o estabilizador, a CPU e tudo mais, você esperava. Então, isso é uma vantagem pra gente, porque essa nossa geração foi a última pré-digital. A geração da minha filha já é uma geração digital. Então, a gente precisa usar essa vantagem como? Nós somos mais objetivos. Nós sabemos fazer essa distinção. Então, hoje, eu vendo muito pra galera pré-digital, porque eu consigo ter uma linguagem mais objetiva. Eu não preciso que a pessoa passe por 1000 experiências para comprar o meu produto. Não precisa entrar no grupo do WhatsApp, depois no Telegram, depois assistir a um vídeo, depois entrar na lista. Ele me assiste e pode comprar. Então essa objetividade, simplicidade é o que a pessoa do offline precisa fazer. Muitas vezes um único vídeo de vendas, uma única apresentação pode aumentar as vendas dessa empresa, porque prepara. Às vezes você tem um prestador de serviço, um consultor. Ele vai para um evento, troca 15 cartões de visitas lá e ele vai marcando uma reunião por vez. Se ele usar essa estratégia digital, ele falaria o seguinte, olha, aqui é o meu site. Lá na home tem uma apresentação detalhada de como é a minha consultoria, quanto eu cobro, como é a minha entrega, quem são os meus clientes, como é que é o meu processo. Assiste. E lá embaixo tem um formulário para a gente marcar uma reunião. Ou seja, ao invés de fazer 15 reuniões para explicar a mesma coisa, ele automatizou em um único vídeo. E usar o site dele como um cartão de visita simplesmente, e uma carta de vendas, é o que eles fazem. É o que eles fazem, é uma carta de vendas. Então, assiste ao vídeo. Se depois de assistir você quiser uma reunião, beleza, mas a pessoa vai para a reunião sabendo quanto que ele cobra. Quando eu vendia minha consultoria, eu tinha um pacote de 14.997, alguma coisa assim. E eu tinha um vídeo de 25 minutos. Olá, aqui é o Natanael Oliveira. Nesse vídeo eu vou explicar em detalhes como que funciona a minha consultoria, o que você vai receber, quanto tempo dura, qual que é o processo, quais os valores, quais os formatos de pagamento. Então eu entregava um vídeo de apresentação. A pessoa assistia e se ela pedisse uma reunião, ela já sabe quanto eu cobro. Não é um curioso. Então você precisa aprender a usar a internet como um filtro, e esse filtro muitas vezes é o que vai te fazer vender. Esse camarada do offline, ele tem que pensar, primeiro, modelar alguma estratégia que ele sabe que funciona online, no offline, para ele levar para a internet. Segundo, venda imediata, rápida e objetiva. E terceiro, fazer esse filtro do público também. Ô, Natanael, mas na sua visão, assim, qual que é a principal habilidade que esse empresário deve, sei lá, pelo menos aprender? Eu sei que no nosso querido marketing digital são muitas, né? Ele fica olhando para isso tudo e ele fala, isso aí é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir aprender. Mas se você pudesse falar uma, o que esse cara precisa aprender? Sem dúvida a copy, sem dúvida. Porque conversando com uma pessoa, eu consigo identificar qual é o estilo dela. Então, por exemplo, conversando contigo é muito fácil identificar qual seria a melhor linha de copy para você seguir, porque eu estou te ouvindo falar. Então, se eu estou conversando com um empresário que eu sei que é aquele empresário que ele vende muito conversando, que ele tem uma linha de apresentar o produto dele, de contar histórias, eu vou estruturar uma copy para que ele possa vender aquele produto. Mas, por exemplo, me fala, me dá um exemplo de algum cliente prático para a gente criar um
um processo de vendas para ele agora? Então, eu sou eu sou uma indústria tradicional de máquinas, talvez, e eu preciso dar é um exemplo bem difícil, mas é recorrente, Tá bom. Só que eu quero, talvez a minha indústria esteja indo pro buraco. E eu preciso dar um jeito de fazer essas... É uma venda B2B complexa. Nós temos muitos clientes que são B2B pesado e ele não sabe como dar o primeiro passo no digital. Beleza. Eu vou pegar esse exemplo que é mais complexo, vou pegar um outro que é um pouco mais simples, mas só para ver como a estratégia funciona para os dois. Uma empresa de ERP. Vai criar um software para fazer essa gestão e tudo mais, etc. Quando você fala de venda B2B, você está necessariamente conversando com uma outra empresa, principalmente aquele setor de compra. Então, você precisa fazer uma apresentação de impacto para outra empresa. Seja aquela empresa que já esteja procurando por aquele serviço, ou aquela empresa que já está tendo aquele serviço, mas está procurando ali talvez uma outra alternativa. Então, o ideal dessa empresa, ele não vai tentar fazer uma venda direta, porque é uma venda mais complexa, é uma venda mais trabalhada, é uma venda que envolve apresentar o portfólio. Então, por exemplo, essa empresa, essa indústria que vai vender as máquinas, o vídeo de vendas dele, na verdade, é um vídeo de vendas da empresa. Então, por exemplo, se eu sou dono da empresa, olá, aqui é o Nathanael Oliveira e hoje eu quero apresentar para vocês um pouco mais dos bastidores da empresa Nathanael Indústrias, Nathanael Máquinas, ou Máquinas Nathanael, ficou melhor. Hoje eu vou apresentar os bastidores do Máquinas Nathanael, vou contar um pouco da nossa história, vou contar um pouco da nossa participação no mercado, vou falar de como é o nosso processo hoje, dos produtos que nós temos no nosso portfólio, quais as áreas nós atendemos e o que nós preparamos aí para novos parceiros que podem fazer uma aplicação para participar desse processo e conhecer um pouco mais, agendar uma reunião para ter uma apresentação mais completa. Ponto. Porque nesse caso, é quase como se fosse um vídeo institucional, só que em uma conversa. Porque se eu estivesse entrevistando, ou se eu estivesse conversando com qualquer dono de uma indústria, que ele sente que a empresa está indo embora, porque ele não tem mais visibilidade. Ele não tem visibilidade porque ninguém quer mais assistir aqueles materiais que ele tinha antigamente. Antes ele ia para uma feira, e na feira ele trocava cartões, e ele garantia o faturamento do ano. Não existe mais essa feira com esse impacto presencial, mas existe online. Então, as pessoas ainda pesquisam, as pessoas ainda buscam pelo básico. Quando a pessoa quer contratar uma empresa, ela vai lá no Google, pode ter um anúncio no Google AdWords, pode ter um vídeo, tem uma publicidade. Então, a primeira coisa que ele tem que ter obviamente, ele vai fazer uma publicidade, mas muitos fazem publicidades ruins. Ele paga 4 ou 5 reais o custo por clique para quando a pessoa clicar naquela página, chegar numa página que diz assim, ó, quem somos, nossa missão, valores, fone para entrar em contato. Não vai entrar em contato. Então tem que ter um vídeo, uma apresentação, ter um investimento aí, uma parte audiovisual para apresentar a empresa. Que é o que os americanos fazem. Se você for olhar a apresentação das empresas, das indústrias e tudo mais, é vídeo de vendas, é uma apresentação da empresa, é mostrar às vezes que tem funcionários na empresa, é mostrar os bastidores desse negócio. E tudo isso é uma história, é uma narrativa, é o storytelling daquela empresa. Então o que falta hoje para a galera do mundo físico é contar a história. Dizer para as pessoas o que eles já fizeram, quem eles já atenderam, como eles podem ajudar. E principalmente empresas que já têm um grande histórico, eles podem criar muita autoridade com isso. Agora o que acontece? Eles não sabem se vender, não sabem contar os seus bastidores, não sabem criar uma experiência ali online para criar um desejo pela compra. Aí nesse outro exemplo lá da empresa ERP, eu ajudei uma empresa que o contrato mínimo era de 1 milhão. E a maior dor dessa empresa é porque todos os dias recebia um orçamento de 30 mil, pedia... Tem software de 20 mil, de 10 mil, de 15 mil. Não, a gente não quer esse público. Não é que nós não podemos atender, mas não é o nosso foco. Nosso foco projetos a partir de 1 milhão. Eu falei, a cópia de vocês está errada. Vocês têm que colocar o seguinte, uma solução perfeita para grandes empresas. Porque eles não falavam isso, eles só ficavam vendendo software. O software mais completo, o melhor custo-benefício. Esses são argumentos para um ticket de menor valor. E aí volta que o que a gente está falando do high ticket, né? Você tem que desenvolver uma linguagem que ou você consiga colocar um valor no teu produto que talvez não seja high ticket, como se fosse. Ah, eu tenho um produto de 500 reais. Beleza, se você usar as técnicas do high ticket, o valor percebido desse produto de 500 reais vai ser muito maior. Pode dar uma alívio. Sabe, às vezes você está conversando com uma pessoa e você fala assim, quanto é que vai custar esse negócio, hein? Você vai ouvindo as informações e você fala, caraca, meu. Aí você ancora lá pra cima. Eu acho que vai me cobrar uns 30 mil reais. Aí quando chega na hora a pessoa fala, então, o nosso valor não é um dos menores do mercado, tal, vai ficar tudo por 2.997. Aí você chega e fala assim, ó... Pega minha carteira. Aí às vezes você fica assim, né? Deixa eu pensar mais um pouco, você tem que manter aquela... Você tem que manter, né? Mas você já estava esperando um valor muito maior pelos sinais que foram dados. Agora,
a indústria, a galera do offline, eles vão nos sinais só para a base da pirâmide. Se você cria sinais de high ticket, você pode fazer com que a pessoa compre e fale o seguinte, comprei, tá barato. Que é o que eu busco fazer, por exemplo, quando eu vou vender uma mentoria, depois de vender um grupo. Eu quero que a pessoa fale, comparando esse com esse aqui tá em conta. Mas não é um valor tão acessível assim. Mas quando comparado, ele é mais acessível. Entendi. E então vamos pegar nesse recorte e ir para a galera que já está um pouquinho inserido no digital, porque imagina que essas pessoas que hoje estão no digital também são empresários, eles são, poxa, executivos, eles estão assim, cara, mas eu tô ouvindo o fulano de tal falar tal coisa. Ah, eu tô ouvindo outro fulano de tal falar sobre, aí, igual você comentou, né? Tem o lançamento, aí tem o funil de vendas, que eu adoro, sou apaixonado. Tem hoje os loops, né? Não sei se você sabe, tem os loops que estão rolando por aí também. Enfim, agora, como é que seria para ele vender high ticket um passo a passo muito simples de uma estratégia objetiva? Não importa o nome que vão dar para essa criança. Para vender, é segmentação, engajamento e oferta. Para vender online. É você filtrar, segmentar, bem separar, filtrar um público, engajar com esse público e oferecer. Se você vai fazer isso através do WhatsApp, se você vai fazer através de 4 vídeos, 5 vídeos, se você vai fazer uma live de madrugada, se você vai fazer live à noite, enfim. No final das contas eu preciso atrair, eu preciso engajar e eu preciso converter. Então, por exemplo, nós estamos aqui na fase do engajamento. Nós estamos entregando uma conversa, estamos entregando conteúdo. Para alguém que já nos conhece. Para alguém que já nos conhece. Mas no começo você fez uma segmentação, que você fez um convite. Gente, hoje nós vamos conversar sobre isso, nós vamos bater um papo sobre isso. Se você não se cadastrou ainda, se cadastre, mas você está convidando, é uma segmentação. Mas a própria apresentação da conversa é um processo de segmentação. Então o que você tem que ter cuidado? Existe a copy da atração e existe a copy do fechamento. Não necessariamente o mesmo assunto que eu vou te atrair é o mesmo assunto que eu vou te fazer comprar. É a mesma coisa. Por exemplo, você fala, quero comprar um carro novo. Quando você vai comprar aquele carro novo, para muitas pessoas não é a potência do motor que vai fazer com que aquele carro novo possa se tornar algo desejável. É o design, é a marca, é algum outro elemento que não é necessariamente a potência do motor. Para algumas pessoas é o custo. São as peças, é a revenda. É muito da geração dos nossos pais, né? Ah, mas esse carro não tem uma boa revenda. Mas eu não vou comprar um carro pensando na revenda. Não algo que vem lá do passado. Então, são esses atributos que você precisa ter cuidado na hora de atração. Então, o primeiro passo é exatamente esse, de pensar o seguinte, como eu vou atrair uma pessoa high ticket? Então, é tentar entender a mentalidade de uma pessoa que vai comprar algo de mau valor. Então, vamos imaginar o seguinte, se um empresário está lá faturando os seus 7 dígitos por mês, por exemplo, por trimestre, ele tem lá uma equipe, ele já está faturando, ele não tem problema de grana. Quando ele vai contratar um serviço, ele não vai olhar pela grana, ele vai olhar o seguinte, vai resolver o meu problema? Vai me trazer retorno? Então o olhar dele é muito objetivo assim, eu posso investir um valor maior, desde que eu saiba que isso vai retornar. Então a minha abordagem de copy, a minha apresentação precisa focar no seguinte, como que você gera o melhor retorno para esse investimento? Então, na minha apresentação eu vou focar muito nisso. Agora, qual que é o problema? A galera vai para a internet e fala, como que você vende sem precisar gastar? Como que você vende de graça? Você está atraindo aquela pessoa que não tem condição de fazer esse investimento. Então, a primeira coisa é mapa. Pega assim, quem já compra o meu produto high ticket? Pega um perfil dessas pessoas. Por que essas pessoas estão comprando? Quais as características dessas pessoas? O que você percebeu que chamou mais a atenção daquelas pessoas? Então, no meu caso, por mais que eu fale de vários assuntos, o meu assunto de atração é a copy. Porque não importa o nível da empresa, ele sempre vai ter aquele sentimento, será que a minha copy está boa? Será que a minha copy realmente está convertendo? E um outro assunto que atrai é escala. Como é que eu escalo a minha audiência? Como é que eu reduzo os meus custos? Reduzir o custo é diferente de não gastar. Então, aí é o poder dos exemplos, né? Por exemplo, e essa é uma história engraçada, né? Quando eu fui negociar com o grupo de comunicação Povo, os meus contratos na época eram de R$ 1.500, R$ 2.000. E aí eu fui conversar com meu pai antes de ir pra reunião com eles, né? Eu falei, pai, e aí, pai? Tô meio nervoso, assim, tá? Meu pai é vendedor a vida inteira, né? E meu pai vendia peças de alto valor, né? Ele falava que não era vendedor de porco e roela. Ele gostava de vender peças com valor maior. Ele já era high ticket. Ele já era high ticket. Ele que implantou essa mentalidade high ticket em mim. Porque meu pai, ele chegava depois, ele ia embora mais cedo e ele um dos que mais vendia na empresa. Porque ele vendia peças
mais caras. Ele atendia seguradoras. Então, quando um carro batia, precisava de muitas peças. Então, ele vendia pouco, só que em grande volume. Então, o cara chegava lá para comprar uma peça de R$30. O cara vendia. Ele não perdia tempo focando nesse tipo de cliente. Aí eu fui conversando com meu pai, a gente lá na reunião, ele falou assim, tu vai cobrar quanto? Eu falei, pai, eu tô pensando em cobrar 3 mil. Ele falou assim, cobra 6. Porque aí tu tem até os 3 mil. Falei, será? Falou, vai lá. Falei, tá bom. Mentor, né? A experiência dele, eu falei, beleza. Cheguei lá na reunião, eu fiz uma reunião com vários funcionários, aí ele falou, pediu pra todo mundo sair, ele falou assim, agora vamos falar dos valores. Quanto é que vai ser o serviço? Eu falei, a proposta pra vocês, como parceiro e tudo mais, etc, R$6 mil. E fiquei calado, né? Ficou aquele silêncio lá, né? Quem falar primeiro perde, né? Aí ele ficou pensando, fazendo caras e bocas e tal. Falou assim, 6 mil, cara. Não dá pra fazer por 5? Aí eu, 5, cara. Falei, não, vamos fazer 5, 3 meses, depois a gente renegocia e tal, pela nossa parceria. Aí eu, tá bom, vou fechar porque você é um parceiro. Então, assim, foi uma ancoragem ali, foi uma negociação. Eu fecharia por 2.500 com eles, eu fecharia por R$2 mil com eles. Enfim, mas foi ali uma ancoragem. Mas voltando, né, nisso que a gente estava falando. O grande ponto é você entender que na hora da tua apresentação, a tua copy, a tua apresentação para o high ticket, ela precisa se concentrar no que aquele público realmente quer. No que aquele público realmente está buscando, no tipo de experiência que ele quer. É a mesma coisa nos eventos internacionais. A primeira vez que eu fui vender uma imersão, eu fui numa copy muito técnica. Eu falei, você vai vir para os Estados Unidos, você vai aprender as estratégias mais avançadas do mercado, você vai conseguir isso, não sei o quê. E as vendas, bem mais ou menos. Aí eu fiz uma outra copy, que eu falei o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aquela frase, parece, mas não é? Você já deve ter ouvido essa frase. Já deve ter ouvido essa frase. Tem muitas pessoas que é o contrário. Elas são, mas não parecem. Então tem muitas pessoas hoje que têm grande dificuldade de criar uma autoridade na internet. Eu posso te falar uma coisa? Não tem nada que te dê uma autoridade mais rápida do que eventos internacionais. Do que colocar a tua empresa participando de eventos internacionais, do que você estar no exterior. Cara, começou a vender assim, Era o mesmo produto, a mesma entrega, uma argumentação diferente. Eu fui para um atributo diferente. Então, para esse empresário que já está atuando, ele tem que parar para prestar atenção no que ele fala. E ele só vai prestar atenção no que ele faz se ele prestar atenção para quem ele está falando. E é muito melhor você dar um exemplo que é distante hoje da realidade dele. Por exemplo, nós estamos falando aqui para empresas que querem bater 1 milhão por ano. Alguns vão bater isso por trimestre, alguns vão chegar a isso por mês. Então, talvez, para você agora, seja uma meta bater 1 milhão por ano. E 1 milhão por ano não é lá muitas... se você for analisar, dá R$88 mil por mês. Poxa, existem empresas que já batem isso por mês. Não com uma boa margem de lucro, mas já batem. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte, esse é o primeiro passo da tua jornada. Porque alguns colocam 1 milhão como se fosse assim, cara, uau, minha empresa bateu 1 milhão. 1 milhão é muita coisa? É muita coisa. Muitas empresas vão passar 10 anos, não vão chegar nem perto disso. Mas existe um outro caminho. Então, vender high ticket é vender futuro, mas com resultados imediatos. Isso precisa fazer parte da tua copy. É você chegar para o seu cliente e falar o seguinte, o que eu vou te ajudar agora vai fazer isso por você, mas agora eu vou resolver esse problema. Então, sabe, esse olhar no que você está falando, porque às vezes o produto é o mesmo, mas eu estou falando de uma maneira diferente sobre aquele produto. Os políticos vão fazer muito isso. Se você for analisar uma campanha de primeiro mandato, uma campanha de reeleição, vai analisar os vídeos. No primeiro é só problema. Tem isso, a gente vai resolver, problema resolver. Segundo, olha o que eu fiz, a gente mudou isso. É uma argumentação completamente diferente. Porque eles querem criar esse contexto de que o futuro vai ser melhor. Só que o ser humano tem muita dificuldade de enxergar o amanhã, ele quer o resultado agora. Só que quando você cria, aqui é a primeira vitória, mas essas vitórias vão acontecer, fica muito mais fácil. A minha filha tem dificuldade tem 4 anos, ela tem dificuldade ainda de entender o que é o amanhã. Então, quando tava para chegar o aniversário dela, filha, falta 1 semana pro teu aniversário. Ela não sabe o que é 1 semana ainda. Ela não sabe mensurar. Tempo, então, ela acordava e falava, é hoje, papai? Não é hoje, filha. Falta 6 dias. É hoje? Ela não sabe mensurar. Só que essa ansiedade, ela é carregada em algumas áreas da nossa vida no futuro. Então, um empresário que ele fala, eu quero dobrar o meu negócio. Se aquilo foi ativado nele, ele vai procurar uma resposta para isso. E ele vai perseguir aquilo. E quando a pessoa tem grana, eu assisti um corte muito legal com o Ricardo Eletro. Uhum. Muito bacana. O Ricardo Nunes?
É o que era da Ricardo. Eu não sei se o Nunes é o sobrenome É dele, o né? Ricardo Nunes, Mas que era do dono da Ricardo Elétrica. Que mudou de Exatamente. nome e tal. não sei o quê. Agora ele tá no digital pra caramba aí, né? Cara, a entrevista dele, ele fala uma frase que eu gosto muito, que foi a frase que me guiou em toda a minha jornada como produtor digital, como empreendedor digital. E que ele fala o seguinte, olha, nós faturamos 1 bilhão, e é legal, né, na entrevista, quando ele fala 1 bilhão, ele enche a boca assim, ele fala um pouco mais apressado, nós faturamos 1 bilhão. Caramba, ele fala assim, mas deixa eu te falar a outra parte. A nossa folha de pagamento era de 118 milhões de reais. E aí o apresentador fazia essa mesma cara, né? Caramba. Pois é. Então, meu amigo, eu tinha que vender. Não existia não vender. Eu tinha que vender. Então, a empresa dele era baseada em vendas. E ele falou uma frase que eu quero usar essa frase como exemplo aqui. Ele fala, quando uma empresa vende e tem dinheiro, ela consegue resolver os seus problemas. Agora, se você corta o faturamento de uma empresa, pequenos problemas se tornam um problema gigantesco, porque não existe caixa naquela empresa. E é isso que acontece. Quando a empresa ela se concentra em gerar caixa e tem aquele resultado de uma maneira mais previsível, ela consegue investir, ela consegue pensar, ela consegue respirar. Então, por isso que tem esse contraste de o que as pessoas querem, mas o como elas querem, como a sua mensagem precisa ser construída. Ô, Nathanael, tem um cara que eu também acompanho, que é o Ricardo Jordão, ele fala o seguinte, né? Venda cura tudo. E se você traçar um paralelo até para esse mundo do venture capital que está rolando hoje, tem muito dinheiro, tinha muito dinheiro disponível, agora as principais aceleradoras e venture capitalists do mundo, eles estão apertando os cintos, né? Na semana passada eles até deram um recado pro mercado aí, mas o negócio é o seguinte, cara, se você consegue manter o seu fluxo de caixa positivo, se você tem esse pensamento de estar o tempo inteiro mantendo uma estrutura enxuta, que é uma coisa que inclusive você gosta e fala muito também, você consegue levar a sua empresa muito longe, né? Perfeito. É muito mais fácil. Eu ajudo muito as startups hoje, né? No passado não era muito assim, mas eu brinco, né? Que saibam interpretar isso que eu vou falar agora, né? Mas eu digo assim, que eu sou chamado para fazer o trabalho sujo, que é a venda. Porque o que acontece muitas vezes com uma startup? Ela chega para mim e fala assim, ó, nós fomos acelerados, nós fizemos isso e tudo mais, sei o quê, mas chegou a hora que a gente precisa gerar caixa. Esse momento vai chegar. O investidor tá cobrando. Assim, para muitos já chegou. Tanto que agora muitos chegam para mim e falam assim, ó, a gente precisa gerar caixa. A gente precisa vender. E aí é o momento que eu falo, beleza, você precisa vender? Porque antigamente era assim, não, a gente não precisa vender. Nosso produto se vende só. A nossa marca faz isso e tudo mais. A gente procura focar na experiência, não sei o quê. Se não fizer oferta, não vai vender. E é isso. Hoje, muitas startups, muitas empresas estão com problemas de fluxo de caixa porque eles foram colocando grana e eles não investiram na parte comercial. Eles não investiram em fazer uma oferta. Só que não é que a empresa precisa ir e virar uma... eu vou falar da TechPix, a câmera mais vendida do país. Não precisa fazer aquela propaganda Organização de Tabajara. Mas quando você tem um público interno, você pode vender para esse público. É a mesma coisa. A pessoa veio lá para a semana PME, beleza, nós estamos conversando. Eu posso chegar aqui um dado manhã e falar o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está acompanhando aqui, tem um programa que eu acho que pode te ajudar nesse assunto que a gente conversou. É uma venda contextual. Então você não precisa fugir da estrutura que você tem para encaixar uma copy, para encaixar um pitch, para encaixar uma venda. E é isso que está acontecendo hoje. A bolha está estourando por conta disso. A galera tá olhando assim, tá, mas essa eu preciso que gere um retorno. Todas as empresas passaram por isso, né? A Amazon passou muito forte por isso, dele ser cobrado e falar assim, cara, uma hora você tem que gerar capital. Mas nem todo mundo vai ter um resultado que a Amazon. Porque é fácil, né? Vocês devem ver muito isso, né? Não, mas a Apple faz isso, meu amigo. Você não é a Apple. Você não tem o caixa que a Apple tem. Você vê a Microsoft agora, o caixa que eles têm bilhões investindo agora nos jogos, metaverso da vida e tudo mais, etc. Então, levando para PME, você tem que pegar fundamentos das grandes empresas, mas aplicar no teu dia a dia, que é a força da venda. Então, eu gostei dessa frase, que venda resolve todos os problemas. E eu brinco que assim, ó, que era com meu pai, né? Dinheiro no bolso, sorriso no rosto. Meu pai, ele tinha meta semanal. Então, quando meu pai batia a meta, ele voltava com um prêmio em dinheiro ou algum brinde, alguma coisa, né? Ele voltava feliz. Quando meu pai não batia a meta, ele chegava no sábado, eu já sabia que ele não tinha batido a meta. Porque o semblante dele era de quem não tinha batido a meta. Olha que legal isso, né? O clima da casa muda, né? O clima da casa muda. E o clima da empresa também, né? Total. Quando a gente tá com caixa positivo. E eu tenho um sócio aqui na Startse, que é o Piero, um cara incrível que trabalha conosco aqui.
E ele fala sobre ele brinca, né? Que é a vendite. Que é quando a nossa equipe às vezes fala, não, mas não vamos ficar fazendo promo sobre isso. Eu sou muito, né, dessa coisa de promover, de oferta o tempo inteiro também. Eu adoro isso. E eu queria te perguntar, tem empresário aluno seu que tem essa vendite que é, puta, mas eu vou parecer muito salesy, né? Muito vendedor ali o tempo inteiro? A maioria chega com esses sintomas e eles vão sendo tratados e aí eles vão passando. Porque ainda existe aquela questão do medo de vender, porque assim, se eu vender, vai ficar parecendo que eu tô precisando. Eu não quero mostrar que eu tô precisando. Tem essa parte. Mas tem muito aquela questão assim, que isso o americano não tem. Então, por exemplo, né, tem alguns memes que falam isso. Se eu ligo para um amigo brasileiro e falo, cara, passa aqui em casa pra gente conversar e tal, não sei o quê. E ele não quer ir, ou ele não pode. Ele vai falar assim, putz, cara, tem um compromisso e tal, ou não vai dar. Ou, eu vou ver aqui e te falo, alguma coisa. O americano fala assim, cara, não tô afim. Então ele é direto ao ponto, ele é objetivo, ele é seco em muitas coisas, né? Ele tem essa objetividade. E eles levam isso também para o mundo empresarial muitas vezes. Então é aquela coisa, eu estou te oferecendo. Não quer comprar? Tudo bem, próximo. O brasileiro não. Nossa, eu ofereci, a pessoa não comprou. Nossa, entendeu? Às vezes um amigo vai te vender alguma coisa e você fica constrangido. Poxa, eu vou dizer não pro meu amigo, onde você fala, cara, legal, tem preço, tudo mais, bacana, mas esse produto não me interessa. Se eu souber alguém que tem interesse, eu te aviso. Mas, eu vou comprar para ajudar. Sabe aquela coisa? Compra aqui para me ajudar? Isso é ruim. Porque você não pode construir uma empresa pedindo para as pessoas comprarem para te ajudar. Claro, existem contextos e contextos, mas enfim, o ponto-chave é, a galera chega com esse medo de vender, primeiro porque eles não têm método para vender, e segundo porque vem esse receio. E é aquilo que eu falo, a Yaponira, né, minha esposa, tá aqui nos nossos bastidores, ela falava assim, você não acha que você manda muitos e-mails? Eu falo, acho, mas vende. E ela, mas você acha que se você mandasse um pouco, diminuísse a quantidade, poderia vender mais? Eu falo, já testei muitas vezes, mas vamos fazer um teste agora? Isso não tinha as meninas ainda, né? Então nós podíamos parar lá assistir Netflix, né? Isso era um sábado. Isso não existe mais, né? Eu também não tenho mais isso. Não tem mais. Isso é um outro que a gente fala depois, né? Que são os empresários que falam assim, eu não tenho tempo e tal, não sei. Eu falo, quantos filhos você tem? Então você tem tempo, né? Mas enfim. E aí eu falei assim, nós íamos almoçar, eu falei assim, eu vou mandar um e-mail agora, enquanto a gente tá almoçando, e vai assistir um filme. E eu vou ver quantas vendas vão cair. Tá bom, não tava programado para mandar e-mail. Só que eu apelei também, né? Eu cheguei lá e escrevi um e-mail assim. Gente, eu decidi liberar uma oportunidade para vocês. Quem comprar esse e-book aqui de R$7 vai receber esse curso aqui de bônus de 297. Mas atenção, isso só vale pelos próximos 60 minutos. Boa sorte. E aí mandei o e-mail. Coloquei o celular assim na mesa do almoço. Na mesa aqui. E aí começou. Tchim, tchim, pam, 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 não parava. E ela... Tira o barulhinho, que senão ninguém vai conseguir assistir o filme. Porque se você tem uma boa oferta, você vai vender. Agora, você não vai ficar só oferecendo loucamente de maneira desestruturada. Você tem que pensar, é a mesma coisa. Se eu bolar uma oferta nova, se eu bolar uma campanha nova, é um motivo para a compra. Existem pessoas que estão esperando só um bom motivo para comprar o teu produto, o teu serviço. Isso é muito comum ainda nas empresas. Mas não pode ficar oferecendo muito. Eu digo, não pode oferecer da maneira errada. Eu não posso chegar e falar assim, ei, compra aqui. Isso não vai funcionar. Agora, se eu falo, galera, eu quero bater um papo com vocês hoje sobre o assunto X. Apresento e faço uma oferta. Gente, eu liberei uma oferta especial XYZ. Treinamentos, eu crio treinamentos muitas vezes de um valor menor para a pessoa ter uma experiência comigo, para que depois ela possa comprar. Tudo isso é oferta. Então, existem múltiplas ofertas e maneiras diferentes para você fazer a oferta. Para alguns vai funcionar mais a oferta direta, que é você gravar um vídeo, apresentar o produto e vender. Para outros vai funcionar mais a oferta indireta. Então é você entender o que funciona mais para você, mas é aquela coisa. Se você ficar o tempo todo vendendo do mesmo jeito, vai parar de vender. Se você ficar o tempo todo tentando vender o mesmo produto, vai parar de vender. Então você tem que ter portfólio, você tem que ter habilidade para vender de maneiras diferentes e não ficar sem vender, porque sempre que você ficar sem mandar um e-mail, você vai ficar sem vender. Hoje, antes de vir para cá... Você mandou um e-mail. Eu mandei e-mail e programei e-mail. Porque senão meu celular vai parar de chegar a vendas. E aí, você precisa movimentar o negócio, né? Então assim, se eu não mandar o e-mail, se eu não fizer o movimento, para de vender. Mas tem um anúncio automático, o anúncio perde performance também. Então você tem que ter o anúncio automático, você tem que ter o e-mail, você tem que ter a aula, você tem que ter a presença online, só que tudo isso de uma maneira ordenada. Progressiva, não precisa querer fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, qual que é a grande dificuldade hoje de muitos empresários? Ele acorda pela manhã e ele vai gravar um Reels. Aí depois ele vai fazer uma live.
Depois ele vai responder caixinha de perguntas. Depois ele vai fazer um infográfico. Depois ele vai gravar um vídeo pro YouTube. Depois ele vai descansar porque tá cansado, né? Aí depois vai responder mais uma caixinha de perguntas. Ele passou o dia entregando, e em nenhum momento ele falou o seguinte, quer comprar? Tá aqui a oferta. E não faz oferta. Como que ele vai vender? Ele só esqueceu do principal. Só esqueceu do daquilo principal. que vai gerar caixa para ele. Que é aí que eu falo que a galera do offline tem essa vantagem. Eles são muito objetivos. Ele fala, mas a pessoa entrou na minha loja, é lógico que ela quer comprar. Vamos lá. A pessoa entrou na minha lista de e-mails. Eu não obriguei essa pessoa a entrar na minha lista de e-mails. É o meu papel, no mínimo, mandar um e-mail para aquela pessoa. Porque eu acredito assim. Eu posso ajudar a empresa a vender mais. Eu posso ajudar essa empresa a vender high ticket. Eu posso ajudar essa empresa em várias coisas. Quando eu mando um e-mail, é como não, né? Eu estou, de fato, dando uma oportunidade para aquele problema ser resolvido. Então, na minha mentalidade, a venda é ajudar as pessoas. Eu ajudo as pessoas quando eu vendo. Mas, claro, a minha criação influenciou muito nisso. Eu cresci vendo meu pai vendendo para colocar sustento dentro de casa. A minha mãe era instrutora educacional, né? Que é como um nome mais fácil de entender, como se fosse uma carcereira de uma unidade penitenciária para menores infratores. Sim. Então, eu vendo de um lado meu pai saindo para vender todos os dias, do outro lado a minha mãe indo trabalhar, correndo risco de vida, quando eu tenho essa ancoragem, como que eu, hoje, na nova economia, que eu só preciso mandar um e-mail de vendas, eu vou ter essa vendite, como é o nome? Vendite, né? Vendite. É a vendite. Não dá. Como que eu não vou... Cara, ó, para vender, eu tinha que sair da minha casa, pegar o carro, visitar um cliente, esperar 1 hora na recepção, pro cara falar comigo 5 minutos. Então, para quem tem esse background do offline, de vender, de viver essa realidade, chega no digital e fala, cara, é só isso? É só mandar um e-mail? É só oferecer? Mas tem uma geração que chega agora e eles falam, não, mas eu não posso vender. É o branding, eu não preciso. Vai nessa. Uma hora a conta chega. Então, essa foi pesada. Eu gosto às vezes, de puxar a orelha do pessoal aqui, porque eu também tô na posição de mentor deles aqui. E se você parou para escutar isso aqui, você percebeu, você pegou esse código aí. E uma coisa que ele falou aqui, pessoal, assim, que é demais, que pra mim, porque, Nathanael, a gente trabalha muito no framework que a gente chama de growth hacking, que é o tempo inteiro a gente tá experimentando uma coisa nova, que eu acredito que é uma coisa que você faz o tempo inteiro também. Na minha visão, se você me perguntasse, poxa, qual que é o maior segredo do sucesso da Startse hoje? Eu ia falar, a copy. Que a gente está aqui dando um match no que a gente está falando, que é, para mim também, a principal habilidade que hoje um empresário deveria observar sobre a sua empresa. Não necessariamente ele precisa entender no detalhe, mas seria muito bom se ele soubesse, mas a equipe dele tem que conhecer sobre isso, que é a forma como você se posiciona e a forma como você vende, cria suas ofertas e cria, né, as suas campanhas. E outra, né? Hoje a galera acha que assim, eu tenho que criar uma imagem. Então eu tenho que vender uma imagem. Isso é complicado, porque assim, quando você tem a segurança que você pode gerar resultado para aquela empresa, você não tem medo de cobrar. Você sabe que você pode resolver aquele problema. Você sabe que você vai trazer um retorno para aquela pessoa. Então é isso que você falou. Assim, quando eu pego hoje o mercado, quais são as grandes brechas que nós temos hoje para essa empresa que vai bater 1 milhão? Porque eu penso o seguinte, 1.088.000 reais por mês em venda de infoprodutos. Se você criar um produto de R$1.000 e um produto de R$5.000 e você coloca o teu foco nisso, não é possível que você não consiga atrair, por exemplo, 10 pessoas que possam querer comprar esse produto de R$5.000. Só que, para atrair essas pessoas, a sua copy precisa estar alinhada, a tua promessa do produto precisa estar alinhada. O problema é que hoje a galera acha que assim, o único caminho para vender produtos digitais eu vou criar um curso de 297, que tenha 10 módulos, e eu vou vender para 2, 3, 4 mil pessoas. É muito mais difícil você vender para 2.000 pessoas, ao invés de você se concentrar em 20 pessoas. O teu modelo de negócio ele é completamente diferente, porque para conseguir 1.000 pessoas, você tem que atrair, por exemplo, 10.000 leads. Para atrair 10.000 leads, você precisa de 20.000, no mínimo, pessoas visitando o teu site. Então você tem que ter habilidade de anúncio, você tem que ter várias habilidades técnicas para conseguir fazer esse movimento com muitas pessoas. Agora, quando a pessoa começa e fala, ok, eu vou começar entregando algo mais premium, algo mais exclusivo, algo que fale com essas pessoas que querem uma atenção mais única, né? Algo que ela realmente possa ter uma atenção especial. Intimista, individual. Intimista. Porque é só você pensar, quanto maior o poder aquisitivo, mais uma experiência exclusiva a pessoa busca. Porque ela já passou por aquelas fases.
Então, uma pessoa que tem grana, ela não vai querer participar de um evento com 10 mil pessoas que ela vai ficar espremida no meio das pessoas. Ela não quer. Ela prefere um evento mais exclusivo, talvez internacional, mas algo que ela possa ser ouvida. É uma pessoa que ela já quer participar da conversa. Não é só mais um ouvinte. Então você tem que traçar muito bem esse perfil. E hoje o mercado brasileiro, a maioria dos produtores digitais, eles estão tentando vender para massa. Só que essa massa hoje, ela já tem várias pessoas lá brigando por aquela atenção. E a galera que pode pagar um valor maior, ninguém oferece. Ou demora demais para oferecer. Que foi um erro que eu cometi por um tempo. Eu atraía, pra você ter uma ideia, eu tinha um produto de R$297, R$297. E eu tinha um produto de R$5.000. Então qual era a minha estratégia? Eu vou atrair pessoas para um e-book gratuito, tento vender o de R$297 e depois eu vendo o de R$5.000, R$4.000. Que é a escadinha de valor que tradicional. Que é a escadinha de valor. Que não é que a escadinha de valor não funciona mais, ela não é mais obrigatória como antigamente. Aí você precisa entender historicamente. Nos Estados Unidos, essa estratégia surgiu por uma questão de confiança, não de caixa. Porque aconteceu durante a crise de 2008. Uhum. As pessoas estavam com o dinheiro, elas seguraram o dinheiro. Então ela falou o seguinte, cara, eu não vou comprar, eu tô com medo. E qual foi a estratégia dos caras? Eu vou vender um negócio barato, esse cara vai ver que vale a pena, e ele tem dinheiro para pagar. No Brasil, existem muitas pessoas que não têm dinheiro para pagar. Você pode vender um produto de 297, ela quer comprar o de 5.000, mas ela não pode. Então você está se comunicando com uma parte da população que não pode pagar 5, 10, 15 mil reais. Por isso que eu entendi. A minha maior dificuldade foi tentar traduzir a cultura brasileira com as estratégias americanas. Por isso que os americanos ficam malucos aqui, porque BR é BR, ninguém entende um BR, só um BR. É uma maneira diferente de pensar. Então, assim, hoje, quando você vai lá e pensa, cara, eu vou vender um produto high ticket, as pessoas elas não se concentram nesse público, elas não prestam atenção nessa audiência. Então, se você prestar atenção nessa audiência, você vai falar o seguinte, bom, aí que foi o erro que eu cometia, né? Eu vendia lá 2.000 unidades de 297, e a minha taxa de conversão, eu imaginava que fosse 10%, 15%, 20%. Muitas vezes não batia nem 5% de conversão. Uhum. Então, que já seria alta, né? Que já seria alta, que já seria muito boa. Mas mesmo assim, não conseguia bater. Isso que eu falo no longo prazo, né? Uhum. Porque eu não faço só uma campanha, eu faço várias campanhas, são as múltiplas campanhas. Então, num período prolongado, eu não conseguia passar desse percentual. No curto prazo, 30 dias mais ou menos, às vezes não chegava nem a 1%. Ficava 0,5%. Aí eu decidi testar uma coisa diferente. Eu falei, quer saber? Eu vou excluir esse produto de 297 e eu vou concentrar todas as minhas forças em vender esse de 5.000. E aí eu bati 1.000 e poucas vendas, muito mais rápido, porque eu parei de colocar um obstáculo na frente da pessoa. Uhum. Eu falei, beleza, eu tenho esse programa aqui que ele é muito bom, vem pra cá. Eu tinha programas de um valor maior que a pessoa só conhecia esse programa se ela fosse pro meu evento presencial. Olha a quantidade de barreiras. Comprar o meu curso, comprar o presencial, ir para o presencial, segundo dia eu fazia um pitch desse grupo de negócios. Agora o que é que eu faço? Eu vendo direto. Tem pessoas que me conhecem hoje, porque a regra é venda rápido e quebra as objeções lentamente. Se a pessoa me conhece hoje, ela vê um ticket ali, por exemplo, de 40 mil reais, ela fala, eu não conheço esse cara, deixa eu conhecer. Ah, legal. Aí ela vai ter uma experiência vai imersiva com o seu conteúdo, para que depois ela talvez compre um produto de ticket mais baixo. Mas ela sabe que existe. Só que ela já sabe porque você já fez uma ancoragem. É isso aí. Então, essa é a mudança que eu recomendo para todos vocês experimentem hoje. Porque às vezes a pessoa fala, Nael, mas se eu criar um produto de 5 mil reais e não vender nada? Não precisa obrigatoriamente vender agora. Mas, por exemplo, você pode abrir uma aplicação. Olha, eu estou lançando um programa novo, tudo mais, etc. Preenche a aplicação. Aí você sente se teve demanda ou não. Mas o simples fato de você abrir a boca e falar, e tem que falar com vontade, né? Porque tem alguns alunos que eles vão vender um produto de 5 mil, né? E na hora do pitch eles falam, e o valor do investimento é de... Aí eu confesso que no começo eu também tive isso, tá? Aprendi assim, não conseguia falar. No começo, né? Isso me ajudou bastante nesse processo da firmeza, da coisa de, a gente tem que ter, né? Quando a gente tá vendendo um ótimo produto, a gente não tem que ter vergonha de vender, né? A gente tem que saber que a gente tá resolvendo um grande problema. E a gente precisa fazer ancoragem. Então, por exemplo, quando eu vendo um produto de 40 mil em 12 vezes, dá 3.333. Qual que é a ancoragem? Gente, eu tenho esse grupo aqui, a gente vai fazer uma consultoria durante um ano. O valor é de 40 mil reais, você pode parcelar em 12 vezes. Se você pegar esse valor de 3.300, é muito mais barato que uma agência. Que algumas agências que às vezes não vão nem conseguir desenrolar. Às vezes é mais barato, por exemplo, de uma pessoa na tua equipe que não manja de nada e não vai conseguir desenrolar nada. Então eu crio uma ancoragem na mente da pessoa para ela comparar aquele valor. Quando eu vendo uma mentoria de 5 mil, eu falo, olha, 12 parcelas de 500 reais dá 16 reais por dia.
Se hoje você não pode investir R$16 por dia, eu entendo que a sua empresa, nesse momento, está numa situação mais delicada financeiramente. Eu desejo melhoras. Mas se você já pode investir R$16 por dia para a sua empresa ir para um próximo nível na sua estratégia de vendas, esse programa é para você. Então, eu não tento justificar o preço. Eu só quebro ele e faço ali uma ancoragem. Uma coisa que me ajudou muito, eu não lembro agora qual que é a marca, se é Chanel, Gucci da vida, mas eu acho que era Chanel, num livro que eu li chamado Preço. Uhum. E ele falava o seguinte, que na Chanel tem bolsas de $40 mil, tem bolsas de $5 mil e tem pulseiras de $300. E boa parte do faturamento vem das pulseiras. E o custo, a margem de lucro nessa pulseira é de mais de 90%. Então o que acontece? Existe uma bolsa lá de $40, $50 mil, que a mulher entra, olha aquela bolsa e fala, ainda não. Ela pode ir para a de 5, ela pode ir para a pulseira, pode comprar o batom, pode comprar, tem algumas outras coisas que são produtos de menor valor, que já são tem um valor muito maior do que outras marcas, mas é ancorar. Esse é o processo da ancoragem. As marcas fazem isso o tempo todo. Marcas de luxo vão fazer isso. Então, assim, se posicione, coloque uma ancoragem, dê um exemplo, mas venda com firmeza, porque é só você fazer as contas. Quando eu vou cobrar um valor maior para um cliente, o que eu fico olhando é o seguinte, será que eu consigo recuperar o investimento do Marcelo? Consigo, então beleza. Vem dessa autoconfiança. E eu falo o seguinte, o valor que você cobra é proporcional à confiança que você tem no que você está oferecendo. Caramba. Se você confia pouco, você cobra pouco. Se você confia muito, você cobra muito. Ponto. Agora, você pode ter níveis. Eu tenho um programa de 1.000, de 5 e um de 20. Distribua em níveis. Mas tenha coragem, não é só da boca para fora, é criar uma estrutura por trás para dar atenção. Eu sei que o cliente que me paga mais, ele vai ter um contato comigo mais próximo, eu vou conversar com ele pelo WhatsApp, eu vou fazer ligações para ele, nós vamos ter reuniões individuais, eu vou fazer reunião com a equipe dele, eu vou analisar a copy dele. Então ele tem uma experiência mais VIP. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles entraram no meu grupo e eles vão dar entrevista. Eles me ligam, Natanael, amanhã eu vou dar uma entrevista. O tema é esse. Me dá uma linha de copy. Ó, você vai falar isso. Isso, eu faço que muito. É engraçado, ó. Os clientes que mais me pagam é um escopo muito, muito específico. Muito copy, né? Eu tenho muitos clientes que entram nos grupos mais avançados para que eu ajude a escrever livro. Natanael, estou em dúvida sobre o meu livro, me ajuda a escrever? Aí eu escrevo o primeiro capítulo para a pessoa, eu leio, falo, muda isso. Eu faço reuniões para discutir o livro. Por quê? Ele pode pagar, ele sabe que aquele livro vai vender para milhares e milhares de pessoas e ele quer um negócio bem feito. Então, essa questão da atenção, do bem feito, da segurança, é o que vende high ticket. E é muito mais fácil nessa composição bater esses 80, 100 mil por mês, do que você ficar brigando por preço lá embaixo e tentando vender para várias pessoas. E outra, taxa de reembolso para high ticket é praticamente zero. Um produto de R$27, de R$47 vai ser bem maior. Muito alto, é. É aquela coisa, gente. É uma mentalidade diferente. Dependendo do nível financeiro, do momento daquela pessoa, principalmente no mundo empresarial, a pessoa vai tomar decisões. Porque uma coisa é o empresário que paga lá R$5 mil e isso não representa nenhum centro de custo relevante da empresa dele. Sim. Outra coisa é a pessoa que vai deixar de pagar uma conta para comprar algum treinamento. Aí você tem que ter cuidado. Entendi. Que legal isso. Essa visão ela é maravilhosa e muda a chavinha mesmo, né? Muda a chave. E se eu fosse te perguntar, assim, agora, tipo, qual que é a sua... Conta pra nós aí, vai, um segredinho que é o que tá acontecendo no mercado americano? O que vai ser o futuro do mercado americano agora? Ó, tem duas coisas acontecendo nos Estados Unidos agora que quem no Brasil parar e falar, é isso, vai ter um resultado muito mais rápido. Você pensa o seguinte, agora, quando começou o isolamento, muitas pessoas se mudaram para a Flórida. Então, muitos eventos estão acontecendo agora em Orlando. Isso é uma primeira mudança, né? Porque você vai ver que muitas empresas, eles estão investindo muito no presencial, mas é um presencial atrelado a uma experiência online. Então, eles estão entendendo o seguinte, que essa recorrência high ticket, ou seja, você focar em um produto de alto valor, mas que você possa construir uma comunidade, ou seja, não só uma venda única, é algo que faz muito mais sentido. Então, por exemplo, você vai ver que antigamente eles tinham grupos de mastermind muito parecido com o modelo que tem hoje no Brasil. Por isso que eu mudei o meu grupo. Por conta do que eu vejo o que eles estão fazendo, eu falo, cara, é isso, eu mudo. Eles estão fazendo muito essa comunidade high ticket, que é uma entrega híbrida. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa tem acesso a um portal, ela tem acesso a eventos presenciais, ela tem acesso a uma consultoria individual, ela tem acesso a uma comunidade. É um pacote de soluções high ticket. Sabe o que era o boom da Netflix? Que várias pessoas quiseram criar sua própria Netflix? Eu vou criar minha versão da Netflix, cobrar baratinho, colocar muito conteúdo. Eles estão agora no momento inverso.
Eles estão com um ticket de maior valor para um grupo mais seleto, que querem ter essa experiência. Então eu vejo hoje muitas movimentações nesse sentido. Programas de $9 mil, de $10 mil. Antigamente, um high ticket nos Estados Unidos era um produto de $2 mil. Só que hoje eles entenderam que se eles se concentrarem nessas estratégias mais híbridas, vai dar um resultado mais eficiente. Mas o principal hoje é essa venda através dos eventos online, que é o que eu chamo das reuniões no Zoom. Então você vê, por exemplo, o Russell, né? Recentemente ele gravou um vídeo falando sobre isso, do ClickFunnels, que é o que a gente vive há 5, 6 anos. Ele fala o seguinte: o melhor modelo de negócio que eu já encontrei até hoje foi fazer um webinar por semana, todas as semanas durante um ano. Que legal, hein? É uma meta simples, é uma meta viável, e é o que a gente vive. Porque o ponto central é o seguinte: de tudo que nós já testamos, que não foi pouca coisa, reunir um grupo de pessoas num Zoom da vida, num Webinar Jam, num local fechado e conversar com essas pessoas por 1 hora, 2 horas e fazer uma venda é o que mais converte. E é o que é mais fácil de organizar com previsibilidade. Então hoje eles estão muito concentrados em se consolidar no high ticket, porque o que aconteceu? Muitos produtores digitais americanos, eles construíram uma grande audiência. Só que como eles sempre venderam ticket de menor valor, o que começou a acontecer? Chegaram novos players vendendo produtos mais caros. E eles começaram a perceber o seguinte: peraí, eu estou fazendo aqui 1.000, 2.000 vendas de um ticket de 497 e o cara está chegando com um ticket de $10 mil e colocando 100 pessoas num grupo. Eu deveria estar vendendo para um ticket de maior valor. Hoje nós temos essa brecha no Brasil. Pode olhar, os maiores players de todos os nichos, eles têm grupos muito pequenos, que eles vão colocar um valor maior, mas é um grupo muito pequeno, que eles não conseguem ter escala nisso. Mas eles vão ficar vendendo, às vezes, uma mentoria de 1 ano, pelo valor de R$1.997, que a pessoa pode parcelar no boleto em 12 vezes. Então eles estão acumulando clientes que não têm um bom LTV. Eles vão comprar uma vez e eles não vão avançar. Então a brecha hoje no Brasil é a brecha que aconteceu nos Estados Unidos, só que eles responderam rápido. Eles foram para cima muito rápido nisso. Que é você entender que todos os nichos hoje existe uma carência de mentores. Não existem pessoas entregando uma experiência mais premium. É a galera tentando fazer o próximo lançamento que vai ser o maior do mercado. É isso que eu falo. O Brasil ainda está no jardim de infância. Cara, se você for parar para prestar atenção, nós estamos há 10 anos, parece que é um loop infinito, né? Um pesadelo. A mesma conversa. Ah, como é que você faz um 6 em 7? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? E tudo mais, etc. Cara, tá bom, mas vamos falar de um outro assunto, vamos falar de um outro resultado. Tanto que, copy, eu uso isso. Eu falo, olha, você quer faturar 6 dígitos? Beleza, mas vamos fazer do jeito certo? Não vamos fazer uma vez por ano? Vamos fazer todos os meses? Então, todos os dias. E todos os dias, tem projeto que pode fazer, mas nada contra nenhuma estratégia, mas é o sentimento que o mercado precisa evoluir. O mercado precisa ir para esse próximo passo. E tem um parênteses que é importante a galera entender. O empresário americano, financeiramente, pessoalmente, ele se resolve muito rápido. Porque se você pegar um produtor nos Estados Unidos que ganha seus $10 mil, $15 mil por mês, ele é rico já. Por quê? Ele vai comprar a casa que ele quiser. O americano, para comprar uma casa, ele dá 5% de entrada. Então o cara vai comprar lá uma casa lá de $500 mil, $600 mil, dá 5% de entrada, vai pagar um mortgage ali de $2 mil, $3 mil, ele já está na casa que ele quer, uma casa com 4, 5 quartos, beleza. Ele vai comprar o carro que ele quer. Então se você pegar 50% de um valor no carro no Brasil, de uma marca como Mercedes, BMW, é metade do valor nos Estados Unidos. Então o cara tem uma casa boa, tem um carro que ele quer, vai comprar os eletrodomésticos, ele vai ter uma vida confortável muito rapidamente. E aí eles conseguem se concentrar muito na empresa. No Brasil, não. Você vai morar em São Paulo, você vai morar em outra região, você vai comprar um apartamento, quantos milhões é esse apartamento? Você vai comprar um carro bom no Brasil, você vai comprar, tem a blindagem, tem isso, tem aquilo. O custo de vida, a escola, lá a escola gratuita, aqui uma escola boa, em alguns níveis vão ser valores maiores. Então, às vezes, o que acontece? O empresário vai crescendo, o custo de vida dele vai aumentando. E a empresa também. Então, às vezes, ele fala, para manter o meu estilo de vida, eu tenho uma parte do faturamento que precisa me bancar. E ele acaba tirando um pouco o pé da empresa. Porque às vezes o empresário fala assim, ó, eu preciso faturar porque eu tenho as minhas contas para pagar. Então esse é o fator. E quando a moeda perde o valor e tudo mais, etc., aí que as coisas ficam mais caras, porque o cara vai querer para os Estados Unidos, etc, etc. Isso impacta muito. Porque os americanos, eles conseguem resolver isso rapidamente e eles conseguem colocar muita grana
no negócio deles. Então, eles não têm esse receio, porque a grana tá realmente sobrando. E eu não falo de uma empresa que fature 6 dígitos necessariamente por mês. O cara faturando $30 mil, $40 mil, ele já consegue investir muitas vezes mais do que um produtor digital brasileiro. Entendi. Então, essa parte é importante também em consideração. E outra, a tributação americana é diferente. Se o cara reinveste, ele vai ter lá isenções. Então, tem um outro benefício para que você possa gastar. Se você investiu R$100 mil no Brasil em publicidade e faturou 200 mil, você vai pagar uma tributação em cima disso. Mesmo no lucro presumido, tem um markup lá e tudo mais, etc., que o que você investiu não é tão levado em consideração. Então, tem essa característica que muda muito o jogo. Então, às vezes o cara vai lá, eu brinco, né? O efeito Alphaville. O cara começou a ganhar dinheiro e tudo mais, etc., beleza. Tem uma galera que vai lá, paga 40, 50 mil reais no aluguel, no Alphaville, por exemplo. E ele não consegue investir 10 mil reais em tráfego para a empresa dele. Mas para ele fala, não, mas eu tô aqui nos meus stories, vai me dar autoridade. É essa mentalidade que não dá para entender. Cara, você quer vender mostrando teu carro, mostrando tua casa, é porque você é incompetente de vender o teu produto, teu serviço. Desculpa. E para mim é pior quem compra olhando esse tipo de coisa. Porque não tem problema você ter uma casa legal, um carro legal, tudo mais, etc, etc. De uma maneira ou outra, as pessoas vão acabar vendo alguma coisa, tudo bem. Mas você colocar isso como a tua estratégia, eu tô colocando esse ponto porque às vezes a galera acha que para vender high ticket você tem que parecer ser. E não tem nada a ver pelo seu conhecimento. Porque o cara que tem dinheiro, ele não quer ficar comparando com você se você tem mais do que ele. Quando você fica vendendo as coisas mostrando que você tem dinheiro, você atrai quem não tem dinheiro. Exatamente o oposto. Porque o cara que tem grana, muitas vezes, quanto mais grana o cara tem, menos ele vai mostrar. Eu tenho uma amiga que ela tem uma frase que é assim: cofre cheio não faz barulho. Pega um cofre cheio. Ele vai fazer um... Agora pega aquele cofre que tem 3 moedinhas. Plim, plim, plim. O barulho é gigantesco. Caramba. Então, isso é posicionamento também. Tem que ter cuidado com isso. E você vai perceber, né, que com o passar do tempo a tua empresa vai amadurecendo. Óbvio que o teu resultado ele fala por você também. Mas você tem que entender que você quer se comunicar com um perfil específico de cliente. E ele não é atraído só por essa imagem. Ele quer saber o seguinte: você vai resolver meu problema? Você se garante no que você está fazendo? Você é bom mesmo? Tem empresário que já chegou e falou assim: vamos lá, me mostra aí como é que você vai me ajudar. Fala, beleza, me mostra o que é que você precisa. Cara, você sente que o cara ele tá armado porque ele tem um histórico de que não deu certo. E aí na terceira, quarta pergunta que você conversa, ele fala, putz, cara, você é bom mesmo. Eu falo, cara, eu sou bom. E aí ele desmonta, né? Ele desmonta. Ele desmonta. Então, teve um que uma vez ele falou assim, eu quero dobrar o resultado da minha empresa. Você é o cara para fazer isso? Eu falo, posso ser sincero? Ele falou, claro. Se eu soubesse como dobrar o resultado da tua empresa, eu não ia ser teu consultor, ia ser teu concorrente. Porque eu não tenho uma fórmula mágica. É impossível eu dobrar. Agora, se você está procurando alguém para te ajudar a identificar os gaps, para otimizar o teu processo, eu posso te ajudar, mas eu não posso sair daqui dizendo que eu vou te ajudar a dobrar resultado. Ali, e ele falou, cara, eu tava testando ali, porque tem uns caras aqui que eu falo isso e eles falam, não, eu consigo e tal. Pronto, foi da maneira como eu apresentei. Eu não vou vender milagre, eu não posso resolver esse teu problema. Eu não sou um fazedor de milagres. Eu tenho um conhecimento técnico que pode te ajudar a ter mais resultados, mas eu não posso garantir que vai ter resultado. E nessa que você ganhou o cara, provavelmente. E isso tem que fazer parte da cópia do high ticket. Eu falo, gente, eu não posso prometer que ninguém aqui vai ter resultado. Seria, no mínimo, desonesto da minha parte e seria insultar a sua inteligência. Mas eu posso garantir para vocês que o que eu vou mostrar aqui, se aplicado, pode melhorar os seus resultados. Pronto. Que legal. Natanael, a gente poderia falar muito mais tempo aqui, mas a gente vai ter que finalizar também, né? Você tá aí todo também ocupado no dia de hoje. A gente também aqui. Brigadão demais pelo seu papo aqui, por ter aceito esse convite. Foi uma honra. A gente pôde aprender muito. Tenho total consciência que os nossos mentorados aqui gostaram muito desse papo e pegaram muitos insights. Qual que é a melhor forma para o pessoal te encontrar online hoje e poder te acompanhar de alguma maneira também? Pode me acompanhar lá no Instagram, @NatanaelOliveira. E já encontra lá, tem os links, tem muita oferta, tá? Tem muita venda. Às vezes a galera, eu vou indicar aqui para seguir o Natanael, mas avisa, né? Coloca lá um aviso assim, cara, tem muita oferta. Porque é isso que vai gerar resultado para as pessoas, né? É isso que vai fazer com que as pessoas possam ir para o próximo nível. Mas mais uma vez, obrigado pelo convite. Parabenizar vocês também por esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito, ajudando a galera a ter esses resultados exponenciais, né? Ir para um próximo nível, ajudado a elevar a educação, né, no mercado executivo, mercado empresarial, porque as empresas precisam disso e precisa que ser feito com qualidade, né? Então eu quero mais uma vez reconhecer o trabalho que vocês têm feito, dizer que é uma grande alegria fazer parte, né, dessa trajetória, fazer parte desse programa e tudo mais, ajudar essa galera. Então
estamos no caminho certo, né? A gente precisa, como participantes dessa nova economia, a gente tem um privilégio, porque nós estamos no momento certo, na hora certa, mas a gente também tem uma obrigação, né? A gente também tem um papel a desempenhar que é ajudar a galera realmente a levar o seu projeto, levar o seu negócio para um resultado acima da média. Muito obrigado, a gente agradece muito e eu desejo todo sucesso aí pro seu negócio, que Amém. seja só o começo Amém. e para toda a sua família também. É isso aí. Valeu. Vamos em frente. Grande abraço. Obrigado, Show. pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.